Hoje nós vamos falar dos métodos para elaboração de floras. Esse é o módulo 4 da disciplina Flora e Inventários Florísticos. Por que elaborar floras? Ao se elaborar uma flora local, deve-se ter em mente que ela deverá ser um elemento que contribuirá para o entendimento sobre o ecossistema. Então, é extremamente importante que você lembrando da aula passada, que a gente primeiro faz um inventário florístico e, a partir desse inventário florístico, a gente faz uma flora. E essa flora vai nos dar um entendimento muito maior das espécies da localidade, e isso tudo vai contribuir para um melhor entendimento do ecossistema. Como iniciar o trabalho? Então, a caracterização da área. Nós temos os aspectos fisionômicos, os dados geológicos e os dados climatológicos. Todas essas informações têm que ser levadas em consideração, como nós vimos também quando falamos dos inventários florísticos. E o histórico da área? Esse histórico nós vamos conhecer fazendo levantamento bibliográfico em revisões taxonômicas, monografias, dissertações e teses, informações de moradores, levantamentos em herbários, coletas para a localidade em questão e observação das datas de coleta. Então, esse levantamento em herbários, ele é muito importante, como eu comentei ali, porque você observando as datas de coleta, você vai poder perceber se aquela planta foi coletada muitos anos atrás ou recentemente. Talvez ela não esteja mais na localidade. Então, é importante você fazer esse levantamento no herbário, que você vai conhecendo já as espécies ocorrentes na localidade. E aqui nós damos algumas sugestões de sites, como o Species-Link, o Web of Knowledge, o Periódico Scapes, o Reflora, o Jabot e o Cielo. Todos eles são sites confiáveis, mas também existem outros sites que você pode buscar. E qual a metodologia utilizar? A metodologia de coleta. Então, você pode fazer coletas assistemáticas, são aquelas coletas que você vai para a localidade e não segue nenhuma trilha ou parcela, você vai caminhando. A gente também costuma falar método do caminhamento, né? Você vai caminhando pela localidade. Coletas em trilhas específicas, nisso você já consultou o mapa da localidade, já viu que ele tem algumas trilhas e você seleciona algumas trilhas para você fazer essas coletas. Coletas em parcelas definidas, então é um método que você vai montar essas parcelas na área de coleta. Aqui eu tenho a ilustração mostrando uma área com essas parcelas já montadas, e você observa que essas parcelas são colocadas na área independente do relevo. É até melhor mesmo que você coloque mostrando essa variação do relevo, porque isso vai te apontar uma diversidade também de espécies. E aqui ao lado uma foto ilustrando trilha, uma trilha dentro da mata de restinga. E a metodologia da listagem? Ela é organizada por família, separando em grupos botânicos ou não, em ordem alfabética. E aqui eu tenho esse exemplo dessa listagem, que você tem na primeira coluna família, depois espécie, o número do coletor, né, o coletor e o número de coleta, e o registro em herbário, ou seja, a sigla do herbário e o número de registro. Essas são
informações que não podem faltar. Você pode colocar até outras informações na sua tabela. E o tratamento taxonômico, ele tem algumas informações que você tem que seguir. Esse tratamento, em uma flora, você tem que fazer a chave de descrição para gêneros e chave de identificação para as espécies e ou táxons intraespecíficos. Algumas floras não solicitam que você faça chave diferenciada para gênero e espécie. Isso vai depender da organização dessa flora. Nessa flora tem que ter o nome da espécie com obra original, a descrição das espécies, o material examinado, material adicional, comentários e ilustrações. E a metodologia para a chave? Nós vamos até fazer um exercício para vocês trabalharem essa metodologia para a chave. Primeiro, você vai ter que definir que tipo de chave você vai utilizar. Se é a chave pareada ou a chave identada. E definir a quantidade de chaves. Uma contendo todas as categorias, gênero e espécie, ou chaves separadas para cada categoria. Isso depende se você está fazendo um trabalho isolado para uma determinada família numa localidade, aí você mesmo pode escolher, mas se você estiver participando de um projeto que tenha normas, aí você segue as normas desse projeto para a elaboração da flora. E o táxon estudado? Organizar em ordem alfabética as espécies estudadas. É extremamente importante verificar a validade do nome, verificar o autor da espécie e verificar a obra original. É importante verificar também a grafia de todos esses itens, para ficar tudo bem correto. A descrição botânica, você vai seguir as normas da flora em questão e, caso você seja o coordenador, você define essas normas. Quais são essas normas? É o número de linhas, caracteres a serem abordados, normatização de medidas. Mas caso seja um trabalho isolado, você tem que ficar atento na descrição para seguir a ordem das estruturas: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. E dentro de cada estrutura, descrever de fora para dentro. Isso mais detalhadamente já foi abordado na aula anterior, quando a gente falou só de como montar uma descrição botânica. E o material citado? O material examinado vai incluir todo o material analisado durante o trabalho pertencente à área de estudo, ou seja, tudo que você pesquisou vai entrar. Material selecionado, escolher os materiais mais representativos coletados na área de estudo. Então, existem algumas floras que elas pedem que você não cite muito material. Às vezes, você tem uma quantidade imensa de coletas de uma determinada espécie. Então, você vai escolher aquelas coletas mais representativas, aquelas coletas que estejam muito boas para flor, para fruto, que representem bem aquele indivíduo e que, de preferência, estejam num herbário bem acessível. E o material adicional? Incluir um material não pertencente à área de estudo quando não tiver boas coletas para a área. Isso não é muito utilizado, mas serve quando você está trabalhando com uma determinada espécie e você não consegue, por exemplo, fruto, uma coleta com fruto. E aí você pode utilizar um material adicional. E os comentários? Os comentários são os que enriquecem o trabalho. Você pode fazer comentários de observações de campo, eles são muito pertinentes.
comentários morfológicos, diferenças observadas no campo, características diagnósticas. Você também pode fazer comentários em relação ao habitat, à distribuição geográfica, a épocas de floração e frutificação, nomes populares utilizados no local e o status de conservação. Quanto mais informação você colocar no seu comentário, mais rico vai ficar esse seu comentário. E é muito importante também que você use bastante as observações de campo, porque as pessoas não estão lá, então a sua vivência no campo também ajuda muito a enriquecer esse trabalho. E as ilustrações? Nós temos os mapas que você tem que selecionar de acordo com as normas ou de acordo com a revista, o melhor mapa, o que se adequa mais para você representar a sua flora. E as ilustrações são desenhos e fotos que você vai formar pranchas daquela espécie e também ilustrações que você pode pedir para desenhistas, né? Que geralmente esses desenhos eles têm a planta inteira ou um ramo dessa planta e depois detalhes da flor, do fruto, do ovário, do androceu. Então, ela representa bastante essa espécie. E o que fazer após obter todos os resultados? Tentar publicar. E quais as revistas científicas que publicam trabalho de flora? Tem a Acta Botânica Brasílica, Checklist, Pesquisas Botânica, Revista Brasileira de Botânica, Rodriguésia. Existem outras revistas que também publicam flora, mas essas são as revistas que têm um qualis maior. Mas vocês podem procurar e encontrar outras revistas. Gostou de aprender sobre flora? Então conta pra gente lá no fórum.